E aí, meus leigos, tudo bem? Eu sou Paulo Knizuka, engenheiro civil, e este é o canal de Leigo para Leigos. Quais serão as armas do Brasil contra as tarifas de Trump? Retaliar seria um suicídio? Vemos que as tarifas que o Trump impôs ao Brasil foi de cerca de 10%, as das mais baixas entre todos os países. Com a China foi mais de 34%. A nossa vizinha Argentina de Milei também foi de 10%. Não adiantou o Milei puxar o saco de Trump. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva avalia como reagir à nova tarifa de importação imposta pela gestão de Donald Trump ao Brasil. Com a medida, todas as exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos serão tarifadas em 10% a partir de sábado. O Brasil não foi o único alvo. A gestão de Trump elevou as tarifas sobre diversos países, praticamente todos os países do mundo, com a promessa controversa de que isso trará mais fábricas e empregos para os americanos. Segundo especialistas em comércio exterior, o Brasil tem uma arma poderosa na mesa para pressionar uma negociação, ameaçar os Estados Unidos com retaliações na área de propriedade intelectual, como quebra de patentes e suspensão de royalties pagos a empresas americanas. Pode haver algum resultado com isso. Essa possibilidade acaba de ser autorizada com a aprovação da nova lei no Congresso Nacional. Ampliar os instrumentos de reação do país às barreiras comerciais consideradas injustas. A ideia é que essa nova legislação permita ao Brasil adotar retaliações sem necessidade prévia de autorização da Organização Mundial do Comércio. Nós importamos quase todos os nossos computadores, telefones, televisores, eletrônicos. Nós costumávamos dominar esse mercado e agora temos de importar tudo. A indústria naval na China produz mais navios todo ano do que toda a produção americana combinada. E a gente costumava dominar também esse mercado. O déficit da balança não é só uma questão econômica, ele é uma emergência nacional que ameaça a nossa segurança e ameaça o nosso modo de vida. É uma ameaça, uma grande ameaça ao nosso país. E implementar tarifas recíprocas em outras nações... Especialistas ressaltam, porém, que o ideal é o Brasil não retaliar de fato os Estados Unidos, pois isso poderia gerar novas ações americanas contra o país, desatando uma grave guerra comercial. Creio que não. Particularmente, eu acho que o Brasil deveria retaliar com a mesma medida. A retaliação sobre propriedade intelectual só deveria ser usada como um elemento a mais para reforçar o poder de barganha, numa eventual negociação com os Estados Unidos. A ideia é que essa legislação permita ao Brasil adotar retaliações sem necessidade de prévia autorização da Organização Mundial do Comércio. Órgão, que, aliás, está quase paralisado. No caso dos Estados Unidos, a medida sobre propriedade intelectual poderia atingir produtos farmacêuticos e da indústria cultural, como filmes, por exemplo. Especialistas ressaltam, porém, que o ideal é não retaliar de fato os Estados Unidos, pois isso poderia gerar
ações americanas contra o país, desatando uma grande guerra comercial. Eu não concordo muito com esses especialistas. Creio que o Brasil deveria retalhar, assim como a China, o Canadá, né, já estão tomando providências, também a União Europeia. A retaliação de propriedade intelectual só não pode ser usada como um elemento a mais a reforçar o poder de barganha do Brasil numa eventual negociação com os Estados Unidos. É um instrumento que deve ser utilizado com muita cautela, em casos extremos. A estratégia de ameaçar os Estados Unidos com ações sobre propriedade intelectual seria similar ao que o Brasil fez em 2009, quando foi autorizado pela própria Organização Mundial do Comércio a retalhar os Estados Unidos por causa dos subsídios que o país dava à produção de algodão. Né? O Brasil conseguiu provar que, após anos de disputa, o subsídio americano contrariava as regras de comércio internacional, prejudicava de forma desleal as exportações brasileiras de algodão. No entanto, embora o Brasil tenha recebido autorização para retalhar os Estados Unidos, o país não aplicou as medidas e usou essa arma para negociar acordo com a Casa Branca. Naquela época foi algo que realmente foi inteligente do Brasil. O que acontece em 2009 é que o Brasil foi autorizado a fazer a retaliação cruzada sobre outros produtos e aí ameaçou retaliar em propriedade intelectual. Isso envolve um monte de coisa, de filme a direitos autorais. O que interessa mesmo na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, inclusive de pagamento de royalties, é a questão das patentes de farmacêuticas. Aí o Brasil poderia quebrar essas patentes e produzir os remédios da indústria farmacêutica americana a custos mais baixos. O Brasil ameaçou os Estados Unidos a negociarem e o Brasil não chegou a aplicar a medida, mas é uma arma poderosa como um instrumento de negociação. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás somente da China. Em nota, após o anúncio de Trump, o governo brasileiro lamentou a medida e lembrou também que os Estados Unidos acumulam saldos positivos nas trocas comerciais. Quer dizer, os Estados Unidos é superavitário com o Brasil em cerca de 43 bilhões de dólares, na soma dos últimos 10 anos. Né? O rombo, porém, tem recuado. No último ano, o saldo ficou positivo para os americanos em cerca de 300 milhões apenas, com o país de Trump comprando 40,4 bilhões de dólares em produtos do Brasil, 12% da exportação brasileira, né? E vendendo cerca de 40,7 bilhões para cá, 15,5% das importações do Brasil. A gestão Lula enfatizou na nota a intenção de negociar com a Casa Branca, mas cita como possíveis medidas recorrer à Organização Mundial de Comércio. Isso eu acho que não dá resultado, porque os Estados Unidos já tinham uma influência gigantesca, né, no organismo. E agora, como ele está completamente sucateado, né, esse organismo não vai fazer nada mesmo. Ao mesmo tempo em que se mantém aberto ao aprofundamento do diálogo
estabelecido ao longo das últimas semanas com o governo norte-americano para reverter as medidas anunciadas. E lá no Congresso tem deputado que tem a coragem de dizer que o Trump só colocou 10% por causa do Eduardo Bolsonaro que está lá. É brincadeira, né, gente? O Brasil quer reduzir os efeitos nocivos o quanto antes. O governo avalia todas as possibilidades para assegurar a reciprocidade no comércio bilateral. A tarifa de 10% imposta aos produtos brasileiros ficou abaixo da aplicada a outros países que também foram alvo do tarifaço trumpista, como a China, 34%, Índia 26%, Japão 24% e União Europeia 20%. A justificativa do republicano é que esses países cobram taxas de importação alta dos Estados Unidos e devem ser tratados com reciprocidade. Isso quer dizer que o que fazem conosco, faremos com eles, disse o republicano. Apesar das promessas de Trump, críticos do aumento das tarifas dizem que a medida vai encarecer a produção americana e provocar uma guerra comercial global. Outras armas podem se virar contra o Brasil. Não sei. Além da retaliação sobre propriedade intelectual, a lei aprovada no Congresso prevê outros mecanismos de reação, como a ampliação de taxas de importação ou restrições às quantidades importadas de países que adotarem barreiras comerciais contra o Brasil. No entanto, especialistas explicam que não é assim interessante para o Brasil simplesmente elevar as tarifas de importação contra os Estados Unidos, porque isso encareceria produtos que compramos dos americanos, impulsionando a inflação. Como eu já disse anteriormente, a minha visão é que o Brasil deveria se unir aos outros países e retaliar firmemente essa taxação americana. Além disso, boa parte do que o país compra dos Estados Unidos são insumos usados pela indústria brasileira, o que encareceria a produção nacional, diminuindo sua competitividade. Isso também foi dito pelos especialistas. Grande parte da importação dos Estados Unidos é justamente de insumos para a indústria brasileira. São produtos farmacêuticos, são partes, peças, equipamentos, ou seja, subir a tarifa acaba prejudicando a própria indústria nacional. O Brasil tem muita dificuldade em retaliar subindo essas tarifas. Ou o Brasil busca a via diplomática diretamente, ou o Brasil se alinha a outros países para tentar minimamente aumentar o seu poder de barganha numa negociação bilateral com os Estados Unidos. Essa realmente é uma opção. E, eventualmente, até tentar algum tipo de pressão maior com o México, Canadá e União Europeia como possíveis aliados, além da China. Antes do anúncio da tarifa de 10% imposta a todos os produtos brasileiros, o principal impacto da gestão Trump para o Brasil veio da aplicação de uma taxa de 25% sobre todas as importações americanas de aço e alumínio, que estão em vigor desde 12 de março. A medida é importante porque produtos derivados de ferro e aço são o segundo item brasileiro mais exportado para os Estados Unidos.
tendo somado cerca de 2,8 bilhões de dólares em vendas em 2024, ficando atrás apenas do petróleo, né, que deu em torno de 5 bilhões, alguma coisa assim. O Brasil, de fato, cobra tarifas maiores dos Estados Unidos? Não. Estatísticas de comércio exterior apontam que o Brasil cobra, em média, tarifas de importação maiores sobre os produtos americanos do que o contrário. Mas os Estados Unidos é superavitário nas relações comerciais com o Brasil. Por outro lado, os itens com maior volume de importação têm tarifas menores ou mesmo zeradas. De acordo com o governo brasileiro, entram no país sem pagar imposto produtos oriundos dos Estados Unidos, como aeronaves e suas partes, petróleo e gás natural. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a partir de dados do próprio Banco Mundial, a tarifa média simples aplicada pelo Brasil às importações dos Estados Unidos foi de 11,3% em 2022, dado mais recente disponível, né? Ou seja, era mais que 5 vezes a tarifa média simples cobrada dos Estados Unidos sobre as importações brasileiras, que era 2,2%. Já quando se calcula uma média ponderada pelo volume das importações brasileiras, continua maior, mas a diferença cai bastante. Isso ocorre porque a tarifa média paga pelos exportadores, na prática, é menor, já que produtos com maior volume de importação dos dois lados têm tarifas mais baixas ou mesmo zeradas. Considerando assim a tarifa efetiva, o Brasil cobrou em média 4,7% sobre importações vindas dos Estados Unidos, a partir de dados do Banco Mundial. Por outro lado, né, diz o documento, produtos brasileiros sofreram taxação efetiva de 1,3% ao entrarem no mercado americano. O governo brasileiro, por sua vez, diz que a tarifa média cobrada pelo Brasil de produtos dos Estados Unidos seria menor de 2,7%. No geral, é importante destacar que 74% das exportações dos Estados Unidos para o Brasil entram sem tributação, graças a vários regimes alfandegários e linhas tarifárias isentas de impostos. Por exemplo, o Brasil aplica um imposto de importação zero sobre produtos-chave dos Estados Unidos, como petróleo, aeronaves, gás natural e carvão. A tarifa média ponderada efetiva coletada é de apenas 2,73%, significativamente menor do que a taxa nominal média, né, do Brasil de 11%. Um relatório sobre o tema, publicado pelo Departamento Econômico do Bradesco em fevereiro, estimou qual seria o efeito caso o governo Trump decidisse igualar todas as tarifas de importação cobradas do Brasil com as que o país cobra de produtos dos Estados Unidos, ou seja, elevar sua tarifa média para 11,3%. Nesse exercício encontramos uma redução de cerca de 2 bilhões de dólares nas exportações, né? Isso daí equivale a mais ou menos uns 5% do total embarcado. O impacto poderia ser reduzido em caso de nova desvalorização do real. Mas a desvalorização do real implica uma maior inflação interna. E isso não é muito legal, não.
Em um exercício hipotético, a depreciação equivalente do real necessária para compensar essa perda seria da ordem de 1,5%, com impacto potencial estimado ligeiramente inferior a 0,1 ponto percentual no IPCA, como resposta direta à depreciação cambial, afirmou o banco. Mas vemos que esse impacto global dessas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos ao resto do mundo vai agravar em muito essa guerra comercial. Por exemplo, a China disse que vai sobretaxar os produtos americanos em 34%, né, a partir de agora, e vai limitar a exportação de materiais de terra rara, essenciais para a produção de chips, né, outros semicondutores e baterias. Essa guerra comercial poderá levar a outros conflitos armados em outras partes do mundo, porque a desestabilização econômica vai gerar crises internas, poderão fortalecer movimentos que já estão em guerra em vários países. Será que a gente pode ver a reativação da guerra das Coreias? Será que a China finalmente vai invadir Taiwan? E mesmo os Estados Unidos, será que vão anexar a Groenlândia? São perguntas que as respostas virão nos próximos meses. E é isso aí, meus amigos. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Tchau, até a próxima.